Boas-vindas ao vídeo que vai te ajudar com o seletivo do mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um mapa mental com toda essa visão de uma análise estratégica do edital deste seletivo. O importante é a gente conseguir ler as entrelinhas desse edital e entender como que a gente pode se preparar, mesmo que você não esteja prestando esse ano, você vai prestar só o ano que vem. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai ter várias ideias aí de como ir se preparando ao longo do tempo, sem ter que correr aí na última hora quando abrir o edital e o momento das inscrições. Antes de mais nada, só para me apresentar brevemente, eu sou a Tati Guimarães, eu sou mestra pela FGV Direito São Paulo em Direito e Desenvolvimento, e a ideia é que eu estou aqui como mentora e sócia da Dama Acadêmica, uma empresa que te ajuda a entrar no seletivo com confiança, com estratégia e também a navegar essa carreira acadêmica, a produzir aí sua tese ou dissertação na pós-graduação e também a dar mais impacto para sua pesquisa, né? Então a gente te ajuda a escrever artigos científicos e fazer sua divulgação científica aí para você poder ter esse sucesso e a celebração da sua jornada como você merece. Então, começando do começo, aqui é o nosso mapa mental do seletivo, né? Eu coloco aqui uma visão geral que vai além do edital, por quê? Porque a gente tem que entender o quanto que o nosso perfil está se adequando ao perfil esperado aí pela instituição. Então, é muito importante a gente poder olhar para a estrutura do programa, para entender, né, o quanto que faz sentido a nossa pesquisa que a gente quer propor, né, em relação ao que eles esperam. Então, primeiro de tudo, né, mestrado, doutorado acadêmico, e a gente tem uma divisão em 4 linhas de pesquisa, e essa é a parte importante. Não vou falar de cada um, né, de cada linha de pesquisa, porque a gente ia ter que ter um vídeo só sobre isso, mas passando por cima, a ideia é que a gente tem na linha 1, relações privadas, na linha 2, fundamentos institucionais, né, da experiência jurídica, então uma questão mais de sistema de justiça, organização institucional, processo interpretativo. Terceira linha, a gente tem fundamentos metodológicos, né, do direito, Estado e sociedade. E num quarto momento, quarta linha, a gente tem o direito internacional, europeu e alemão, uma especificidade aí bem interessante que você pode pensar aí como que você, se você for internacionalista, né, como que você já se adequa a essa linha. Então percebe que você não está no escuro, você não vai prestar o seletivo só fazendo um projeto aleatório. Você vai pensar nessa linha, você vai estudar um pouco, né, o corpo docente, entender como que você consegue aí, né, se adequar ao que eles esperam, o que eles gostam, né, de pesquisa. A gente também tem a opção de bolsas, né, que normalmente os sites das instituições colocam, né, listam e até colocam alguns links para você poder consultar para relação de valores, né, e prazos. Então fica de olho aí que a gente tem esses links lá no site da universidade, mas a gente está aqui para falar sobre o seletivo em si, né? Então é importante a gente olhar primeiro para as inscrições. Primeiro de tudo, o prazo de inscrição. A gente teve dia 9 de março a 12 de abril, então a gente tem mais de um mês aí, um prazo bem razoável, e é feito pelo formulário essa inscrição. Atenção para o pagamento da taxa de inscrição, é uma taxa bem pesada, de R$ 250, né, para você ter a referência, mas a gente tem o pedido de isenção que você pode pedir até o dia 11 de março. Ou seja, um pouco sacana, né, porque a gente tem 9 de março que abre o período de inscrição e você tem basicamente 2, 3 dias aí para pedir essa isenção, senão você realmente vai ter que pagar essa taxa se quiser se inscrever até o dia 12 de abril. Mas daí a gente, para fechar a parte de inscrição, a gente tem os documentos, que é uma parte bem importante, por isso que eu deixo aqui tudo bonitinho para você poder checar depois. A gente tem uma cópia de documento de identificação, a cópia de diploma, né, de graduação para quem está prestando mestrado e diploma do mestrado para quem está prestando doutorado. A gente tem o pedido de cópia do histórico escolar da graduação, né, para quem está prestando mestrado, e o histórico do mestrado para quem presta doutorado. A gente tem documentos que evidenciem o domínio operativo da língua estrangeira, por exemplo, alemã, francesa, inglesa e italiana. Então, pelo jeito, não há opção aí de prova. Então, é importante que você já tenha que providenciar isso antes do período de inscrição. Aí, até o dia 12 de abril, você já tem que ter esse certificado emitido. A gente tem o formulário de inscrição, né, que você vai ter que preencher para poder enviar. A gente tem a cópia do currículo Lattes atualizado. Então, mais uma coisa que você tem que preparar, né, e organizar até o dia da inscrição.
um memorial descritivo da trajetória acadêmica e profissional, então mais um documento aí que você tem que preparar do zero, e uma planilha que você tem que preencher com a pontuação esperada aí em relação ao que você já está indicando no seu Lattes que você produziu e participou, né, academicamente ao longo dos anos. Por fim, caso você precise, você tem documentos adicionais que você pode enviar, como laudos médicos, termos de autodeclaração e outros documentos que estão lá no edital. Mas percebe como a gente tem bastante documento, a gente tem bastante coisa para fazer e esperar o dia 9 de março para você olhar e começar a organizar tudo isso, além de, né, pensar num projeto já para entender qual linha faz sentido para você, é um perigo. Então eu peço cuidado, peço atenção aí desde já para você não deixar para a última hora e já começar a se preparar, mesmo que você não esteja preparando agora, assim, né, fazendo o seletivo agora este ano. A gente tem as fases aqui delimitadas, bem escritas no edital. A gente tem primeiro a prova escrita. Ela tem um caráter eliminatório e classificatório. Ela acontece no dia 7 de maio, então vamos só retomar o cronograma, né? A gente, em 12 de abril, a gente entregou, né, a nossa inscrição com todos os documentos que a gente precisou enviar. No dia 7 de maio, a gente vai fazer a prova, então a gente tem aí quase um mês para estudar para essa prova. Não acho que é tão suficiente, acho que é um pouco justo, então, como a gente já fala aqui no canal algumas vezes, dá uma olhada nas provas anteriores, se você conseguir achá-las, ou conversa com outros alunos para entender qual é o perfil dessa prova e começar a se preparar antes. Ela tem 2 horas de duração e ela se baseia na redação de um artigo de doutrina que demonstre a capacidade de pensamento, compreensão, análise e crítica do candidato. E é interessante que o pessoal no edital já coloca aqui como que vai ser, né, essa preparação, essa avaliação. Então, primeiro que a bibliografia obrigatória, ela é bibliografia do orientador. Então, por isso, se você quer entrar neste ano, por exemplo, e você tá perdida em relação com o orientador e tudo mais, dá uma olhadinha nos editais anteriores e vê a bibliografia que eles indicam. Se tem algum orientador que tem uma bibliografia que você mais se identifica, escolhe ele como possível orientador aí para você prestar, porque pelo menos a prova vai ser um pouquinho mais tranquila para você. Se você já tem um interesse já de um tema mais específico, daí você já vai fazer aquele diagnóstico que a gente sempre fala aqui, para você poder ver essa compatibilidade entre seu tema e os orientadores. Mas enfim, aqui estão os critérios, né, de avaliação, que eu não vou passar ponto por ponto, porque não é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é mostrar essa visão geral e essa análise mais estratégica digital, especificamente em relação ao projeto, porque a gente sempre bate nessa tecla que projeto dá trabalho e ele é muito importante. Mas aqui é legal porque a gente tem todos os critérios da prova, a gente tem tudo bonitinho para você poder entender como você se prepara nesse estudo, né, que tipo de fichamento que você tem que fazer. Então é legal que você consegue ver que eles pedem, né, essa questão do argumento do autor, né? Então acho bom que você pode ter uma crítica, né? Você pode escrever criticamente, você não é esperado só uma reprodução do que o autor escreve. Então isso é legal aí, esse é o ponto highlight aí de preparação para a prova. Mas vamos tocar, né, o nosso barco e ver sobre a nota, né? A gente precisa tirar uma nota 7 para você poder passar. A ideia é que você vai ser avaliado por 2 dos 3 examinadores e vai ter uma comissão divulgada no edital, então você já consegue entender o perfil de correção, porque você consegue ver a área que as pessoas atuam, né, a área de interesse a partir de uma investigação no Lattes. Então isso também pode afetar aí a sua candidatura, porque a correção da prova vai ser o que vai te dar essa nota de barreira de entrada, né? Então esse é um ponto interessante para você também prestar atenção, além da prática, né, de uma escrita aí crítica em relação aos textos que os orientadores divulgam aí como bibliografia obrigatória para a prova deles. Por fim, a gente tem o resultado preliminar dos aprovados lá para o dia 15 de maio. Então, a gente tem 8 dias aí entre a prova e a divulgação do resultado. Eu achei bem curioso, mas o interessante é que a gente tem o recurso, né? Então, o dia 25 de maio, umas 2 semaninhas aí depois da realização da prova, que você tem a divulgação se você passou aí nessa prova que tem caráter eliminatório e classificatório. Agora a gente passa para a proposta de pesquisa. Então, ó, a prova escrita, ela teve o resultado lá no dia 25 de maio. Então, oficial, né? Porque a gente já sabe a partir do dia 15 de maio. Então, vamos contar 15 de maio. A gente tem um pouquinho menos de um mês para a gente poder enviar esse projeto. Mas percebe que você fez a prova
lá no dia 7 de maio. E você tem daí realmente exatamente um mês entre a realização da prova e o envio do projeto. Um mês dá para você escrever um projeto? Que dá, mas você precisa de um método, você precisa de uma estratégia, você precisa já ter um diagnóstico bem feito aí do programa, para você não sair desse zero. Então, eu peço cuidado, eu peço antecedência. A gente fala, pô, se a pessoa chegasse no seletivo, na inscrição, já com o projeto pronto, mesmo que não precisasse do projeto para inscrição, imagina, você envia todos os seus documentos, você faz a sua prova e daí você fica de boa, sem correria, sem ter que tentar escrever um projeto naquela pressão de tenho menos de um mês para entregar isso, revisar isso, circular para outras pessoas olharem. Então, por isso que eu falo, se você conseguisse já começar agora a escrever esse projeto, você poderia usar 3 meses, que é isso que a gente pede, né? Normalmente, 3 meses de dedicação aí, semanalzinho, umas 4 horinhas por semana no máximo. Você mata um projeto em 3 meses de boa, sem correria, sem pressão, sem ansiedade, e você chega no seletivo tranquilo. Mas enfim, o importante é isso. O importante é você ver que você, no dia 7 de maio, fez a sua prova e você tem um mês aí para finalizar, revisar esse projeto, porque você já vai ter feito ele, e você entrega ele no dia 7 de junho. E é interessante ver que essa proposta de pesquisa, que eu chamo de projeto, ele tem um caráter classificatório e não eliminatório, e a avaliação é feita pelo orientador. E a gente, inclusive, tem aqui os critérios e até os pontos, né, que eles vão dar para cada critério em relação ao anteprojeto de pesquisa. Como eu falei, né, eu vou fazer só um highlight aí do que é mais importante de você prestar atenção, porque se eu fosse falar de cada um, eu ia fazer outro vídeo sobre isso. Mas, olha, o que eles dão mais ponto? O que tem 4 de 10? Aderência ao projeto de pesquisa institucional do orientador. Eu falo, gente, você precisa ter esse alinhamento, esse diagnóstico. Então, quando você vai lá na inscrição já escolher esse orientador, porque você vai fazer a prova daquele orientador, você já tem que ter essa clareza de como que você vai se comunicar com a pesquisa dele, né, com o projeto de pesquisa dele. Porque se você não tiver esse alinhamento, quando você for construir o projeto, vai que você não construiu antes esse projeto. Você vai se ferrar, basicamente, em claro português. Porque você não vai conseguir fazer essa aderência, você não vai mostrar essa aderência da sua pesquisa ao projeto de pesquisa dele, e você vai perder 4 de 10 pontos. Isso vai te colocar na classificação, já que é o caráter classificatório, isso vai te colocar lá embaixo na lista de candidatos. Então, por isso, cuidado, vamos fazer esse diagnóstico cedo, sem correria, né? Naqueles 3 meses que eu peço, imploro para que você tenha antes das inscrições desse seletivo. Mas, enfim, tocando, né, a nossa questão aqui, a gente tem a formatação específica de um projeto. Eles colocam aqui algumas questões, vou deixar aqui para você tirar print se você quiser, mas highlight, né? 20 páginas é o máximo, então cuidado para você poder cumprir com esse requisito. Cuidado que é total, né? Então inclui capa, inclui tudo. Então não deixe isso passar. Vamos seguir esse requisito, porque isso pode te desclassificar, talvez, ou te colocar tão lá embaixo que, né, você nem vai ser considerado como candidato. Enfim. E agora, passando para o conteúdo obrigatório do projeto, achei muito legal que eles realmente colocam tudo bonitinho, né? O que eles esperam de você. Então, eles esperam uma delimitação do problema, uma problemática e relevância, um problema de pesquisa e uma hipótese, uma revisão bibliográfica e um desenho teórico metodológico. E o mais legal é que eles colocam quantidade de páginas ou até parágrafos que eles esperam de cada coisa. É bom e ruim, né? Porque é bom porque você tem um modelo, já que você já pode seguir, né? Então é mais tranquilo de você poder navegar, mas ao mesmo tempo é ruim, porque se você quer discorrer um pouquinho mais na delimitação do seu tema, você vai ter que pegar e colocar na parte de desenho teórico-metodológico, você vai ter que, né, mexer um pouquinho no seu texto para manipular um pouco o que você quer colocar, porque você não pode passar de um parágrafo. E claro, você não vai fazer aquele parágrafo que é uma página inteira, a ala do working, né? Pelo amor de Deus. Vamos focar num parágrafo conciso, né? Eles querem uma coisa mais concisa, senão eles colocariam uma página e não um parágrafo. Então vamos de bom senso, né? Cuidado com isso, mas esse é o highlight, né? O highlight é o formato, apesar de ser obrigatório o conteúdo, a gente tem sim um formato aí que a gente tem que seguir. Toma cuidado para também não confundir as coisas e acabar não fazendo mais do mesmo, né? Fazendo uma problemática e relevância
que é igual a um desenho teórico metodológico e a pessoa lê e não consegue entender a diferença disso. Então, cuidado, esquematize muito bem antes de começar a escrever, que isso vai te ajudar. E por fim, a gente tem o resultado dessa fase junto com as demais etapas. Então, ela acaba não sendo uma barreira de entrada, ela acaba sendo, que nem eu falei, né, o caráter classificatório, é apenas uma nota que você vai receber do seu orientador que você indicou. Então, por isso que eu falo, essa adequação, né, essa aderência do projeto é, assim, incrivelmente fundamental. Por isso que eu falo para fazer esse diagnóstico cedo, desde bem antes da inscrição. Bom, agora indo para a terceira fase que a gente tem, a entrevista. A entrevista, ela tem um caráter classificatório também, e ela tem um objetivo, olha, de averiguar em que medida você demonstra domínio operativo de idioma estrangeiro, então começa por aí, os conteúdos necessários para o desenvolvimento da sua pesquisa, né, da sua proposta de pesquisa. Também é avaliada a capacidade e maturidade para realizar atividades de pesquisa, seja no mestrado ou nível doutorado, né? Então a gente tem maturidades diferentes, a depender do grau, né, que você está querendo entrar. A gente tem a disponibilidade de tempo para participar de projetos e grupos de pesquisas e disciplinas do PPGD. Então é importante, né, você mostrar que você, apesar de você, por exemplo, trabalhar, você é uma advogada, um advogado ou um servidor público, mostra, né, como que você tem essa flexibilidade, talvez até com uma carta de alguém, de algum chefe, né, declarando que você vai ter esse tempo disponível, ou pelo menos um comprometimento público nessa entrevista, falando que sim, você vai conseguir ter esse tempo. A gente também tem as condições para desenvolver a dissertação de mestrado ou tese de doutorado nos prazos, né? Então, olhar para o regimento interno, entender o cronograma desse regimento, né, que eles estabelecem, quanto tempo é para o mestrado, quanto tempo é para o doutorado, que disciplinas são obrigatórias, que créditos que você tem que cumprir, porque daí você já nessa entrevista articula tudo isso, mostrando que você sabe o que você está comprando nessa briga aí de mestrado e doutorado. E por fim, questão da qualidade acadêmica esperada, né? Então, te provar como pesquisador, pesquisadora, mostrar que você sabe do que você está falando, que você tem uma trajetória ou acadêmica ou profissional que vai beneficiar isso, então isso vai ser bem importante. Então, tenta bater papo com outras pessoas, tenta fazer uma simulação de entrevista aí para te ajudar a lidar com todos esses pontos aí que podem aparecer nessa entrevista. Acho legal falar que eles podem fazer essa entrevista de uma forma presencial ou à distância. Eu achei muito legal da parte deles isso. E a ideia é que a banca vai ser 2 integrantes do corpo docente, sendo um orientador e o outro docente indicado pela comissão de seleção. Então, não necessariamente você sabe o nome dessa pessoa, mas pelo menos é alguém lá do programa. Então, com certeza, uma pessoa que conhece o regimento, né, que sabe muito bem o dia a dia aí de um mestrado e de um doutorado. Então, ela vai conseguir arguir muito bem. Então, estude o regimento interno além do edital. A gente tem de duração 10 a 20 minutos, né, na entrevista. A gente tem uma nota de 0 a 10. Não vou ficar falando sobre cada grau, né, cada coisa que eles realmente olham, né, para a sua entrevista, porque a gente já falou bastante sobre isso. Mas o highlight é que a gente tem um empate, né, de 30% da disponibilidade do tempo, né? Então, entender que você realmente vai dar conta desse programa, que você vai dar conta de fazer esse mestrado, esse doutorado, e o domínio operativo do idioma estrangeiro. Então, cuidado para você poder provar realmente que você dá conta, né, de falar essa língua, de ler essa língua, que eles vão querer verificar. As entrevistas acontecem dia 15 a 26 de junho, de uma forma presencial ou à distância, né? Já tinha falado isso antes, então isso aqui tá erradinho. Mas o resultado, de novo, vai ser com as outras etapas, porque a gente tem um caráter classificatório, como eu coloquei aqui em cima. Então, a gente não tem isso como uma barreira de entrada. A gente tem também a avaliação do currículo, que é a nossa última etapa. Ela vai ser também realizada concomitante e pelos mesmos professores responsáveis pela entrevista. Então, ela acontece exatamente no período das entrevistas, que a gente colocou aqui, que era 15 e 26 de junho. A ideia é que você vai ter uma nota atribuída de 0 a 10 na avaliação do currículo, considerando uns critérios aí da tabela 6, que você pode ver no edital. Eu não vou ficar olhando para cada coisa aqui, porque, de novo, ia ser um vídeo gigante. Já vai ser gigante esse vídeo, eu tenho certeza. Mas o importante é isso, olhar aquela tabela e entender como que você pode ser avaliada aí no currículo. E se você não tiver pressa, tenta melhorar um pouquinho seu currículo. Tenta publicar algum artigo, tenta participar de algum evento, tenta, né, assim, dar uma enchidinha aí no Lattes,
porque isso pode te ajudar, né, a ganhar uma notinha a mais aí para influenciar no resultado final aí, já que é outra etapa que é classificatória basicamente, né. Por fim, o resultado final, a gente vai ter a maior nota final, que vai ter pesos, né, de cada etapa que você fez. Então, a prova escrita tem peso 40, proposta de pesquisa tem o peso 30, a nota da entrevista tem o peso 20 e a nota do currículo tem o peso 10. Então, percebe que a gente tem uma prova escrita bem importante, ela tem 40% de peso, mas o projeto de pesquisa também tem um peso grande. As duas juntas formam 70%. A entrevista acaba sendo importante, mas o currículo quase nada. Várias pessoas chegam aqui na Dama falando: Nossa, eu não tenho nenhuma publicação, será que eu consigo passar no mestrado? Tá vendo? São 10%. Vai que você consegue chegar com uma nota 5, que não é muito boa, mas também não é tão ruim. Isso quer dizer que você conseguiu meio ponto de 10, sendo que seu máximo poderia ser 1 de 10. Isso é muito pouco. Então não precisa se degladiar, sair correndo atrás de 10 mil oportunidades acadêmicas. Tá certo que a gente tem no nosso Instagram, se quiser conferir aqui embaixo, a gente tem no nosso Instagram, a gente reposta várias oportunidades lá no Instagram, na parte de repost, mas é interessante entender que vamos focar na prova escrita e no projeto de pesquisa? Porque se você mandar bem nisso, se você conseguir tirar, né, umas notas boas, um 8, um 9 em cada um, pô, você vai estar com uma nota super alta já, mesmo tendo uma entrevista meio nervosa, mesmo tendo um currículo ruim. Então foca neles, porque eles realmente vão fazer diferença aí na sua vida. A gente tem então o resultado preliminar lá no dia 8 de julho e o resultado final acaba sendo no dia 22 de julho. Para a gente poder fechar, então, né, o nosso mapa mental, só para a gente poder resumir tudo, né, o que a gente viu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem as inscrições que começam lá no dia 9/3 e a lista final dos aprovados é no dia 22/7. Então, a gente tem um seletivo de 3, 4 meses aí, né? Se a gente contar a inscrição lá em abril, a gente tem basicamente 4 meses aí de seletivo, que passa pela prova escrita, que passa, depois tem o projeto sendo avaliado, junto com uma entrevista sendo feita, junto com a avaliação do currículo acadêmico, né? Ao mesmo tempo, com o resultado preliminar já lá no comecinho de julho, para você chegar no fim de julho, né, já mestrando ou doutorando. Então é isso, essa é a nossa visão geral aí do edital. Eu tenho certeza que você vai conseguir, né, navegar bem melhor agora esse edital depois dessa visão que a gente deu, e uma visão estratégica. Você percebe como a gente tem umas entrelinhas aí que a gente precisa prestar atenção, que estão escritas aí no edital, mas que a gente tem que olhar um pouquinho além? Então é isso, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou a entender essa visão geral aí do seletivo, e agora você consegue navegar com muito mais facilidade e segurança aí esse seletivo. Mas claro, se você quiser apoio na sua candidatura ou na escrita desse projeto, que eu já mostrei que é bem importante, confere aqui embaixo, a gente tem um curso que te ajuda a analisar de uma forma mais estratégica ainda o seu edital, inclusive com apoio de IA, caso você queira, para se organizar, para montar um cronograma de organização e conseguir seguir aí sem correria. Mas também, se você quiser ajuda para escrever esse projeto, a gente tem a Operação Projeto Pronto. Confere aqui embaixo que ela vai te ajudar a sair desse zero e chegar a uma revisão final conosco, supervisionada, com encontros mensais, para a gente poder te ajudar a ir construindo esse projeto sem virar-noites, sem correria, e com a estratégia que já provou mais de centenas aí de pessoas ao redor do Brasil, nas maiores universidades do Brasil. Vem com a gente, conta com a gente e eu te encontro num próximo vídeo. Até mais!